Boa noite a todos. A gente queria desejar uma boa noite a todos que nos ouvem. Fazer nossos agradecimentos também, né, aos nossos mantenedores, que é a Prefeitura Municipal de Lages e o Instituto Orion, e também a todas as pessoas inscritas na nossa chamada pública, né, de projetos para combate à violência contra a mulher. Eu já agradeço a Luara, né, por toda a disponibilidade de nos atender e de vir trazer seu conhecimento para nós, assim como todas as outras mentoras que passaram por este programa. Hoje nós estamos no nosso último encontro de capacitação, onde nós trouxemos conteúdos de autoconhecimento, elaboração de projetos sociais, negócios de impacto, e hoje vamos conversar sobre marketing e comunicação para projetos, que a Luara vai trazer para nós. Então sejam todos bem-vindos. Essa gravação também vai para o YouTube, então nossa página no YouTube, e quem estiver nos acompanhando pelo YouTube também, posteriormente, surgirem alguma dúvida ou alguma curiosidade que queiram comentar, pode nos procurar e mandar as perguntas, as sugestões, que a gente vai também entrar em contato e sanar essas dúvidas. E já queria, então, eu vou passar a palavra para a Luara, para ela se apresentar e conduzir a apresentação. Mas, novamente, Luara, muito obrigado mesmo, de coração. Tu sabe, a gente conversou o quanto é importante para nós você estar aqui conosco, né? Então, seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar conosco. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer também esse convite. Para mim, fiquei muito feliz, muito contente com essa proposta, com a possibilidade de poder contribuir de alguma forma com essa iniciativa, que eu acho que é uma causa muito importante para a nossa sociedade. É um tema que importa muito olharmos e contribuir para que esse contexto da violência contra a mulher possa ser transformado. Então, eu estou muito feliz aqui. Hoje, então, a minha partilha, a minha contribuição vai ser sobre marketing e comunicação para projetos sociais. E para me apresentar, não sei se já dá para compartilhar a tela, que tem uma inicial ali da minha apresentação. Já vou compartilhar. Só um outro adendo também que eu lembrei agora, né? Hoje nós encerramos as capacitações, mas as ações pela chamada pública, né, do Orion, elas continuam. Então a gente já está, né, programando próximas atividades e próximas ações com os projetos. Nós estamos conversando, né, individualmente com todos os projetos que passaram pelo edital, e justamente para promover, né, outras formas de ações de fortalecer esses projetos, como que é a nossa ideia original. Então, esta chamada se desdobrou em vários caminhos, né? E tanto as capacitações como as nossas reuniões para instrumentalizar esses projetos e também encaminhar eles para dentro dos nossos programas que já têm mais tempo, né? Tanto o escritório de projetos do Orion quanto alguns projetos que são de cunho mais negócio de impacto foram para o programa do Reúne, que é mais voltado para negócios, né? E projetos vão para o escritório de projetos. Então, a gente está fazendo essa separação e ao longo dos próximos dias a gente vai divulgando como serão as próximas etapas, tá? Deixa eu compartilhar aqui para ti. Então, o nosso tema de hoje, como já falamos, né, marketing para impacto social, foi a forma que eu quis colocar aqui. Vamos falar sobre estratégias e conteúdos para um mundo melhor. E me apresentando um pouquinho, então, eu vou falar, então, começar a me apresentar trazendo um pouco do que eu acredito, né? Eu acredito muito que no mundo a gente tem recursos em abundância, seja tempo, talentos, conhecimentos, e que todo ser humano deveria ter acesso a esses recursos para poder se desenvolver, para poder se fazer feliz e construir uma sociedade melhor. Então, por acreditar nisso, é que eu trabalho com o que eu trabalho. Então, eu trabalho com projetos sociais, no desenvolvimento de projetos, conectando ONGs, empresas, comunidades, e fazendo com que, dessa forma, por meio dessas conexões,
seja possível a gente construir, então, um mundo possível, futuros desejáveis. Eu sou graduada em mestre em Ciências Sociais, sou pesquisadora também, com ênfase, assim, na parte da antropologia, e atualmente, já faz 5 anos, eu atendo uma instituição aqui em Porto Alegre, que atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, com ênfase na parte do desenvolvimento institucional, captação de recursos, e que acaba conectando muito, né, uma coisa casada com a parte do marketing e comunicação. Então, por meio dessa experiência prática, dessa vivência, dessa conexão de conhecimento e experiências, eu fico muito feliz com essa oportunidade de estar aqui hoje, podendo partilhar um pouquinho, assim, tentando trazer um pouco de conteúdo que inspire e que contribua, então, com todos os projetos da aceleradora. Eu também sou fellow da Social Good Brasil, que o Everton também faz parte, então foi por meio dessa rede maravilhosa que hoje estou aqui. Pode passar, Everton. Então, assim, para a gente começar a falar sobre comunicação e marketing, eu quero trazer que eu acredito muito nessa comunicação e marketing baseados na essência e autenticidade, né? Trazendo muito, a gente vê muito conteúdo, hoje tem muito, muito conteúdo mesmo, cresceu bastante o número de profissionais que estão divulgando técnicas, e tem diferentes linhas e diferentes pensamentos, né, sobre o que seria fazer um bom marketing. O que eu acredito que eu quero partilhar aqui é essa questão do marketing que seja para transformar mesmo, para criar o mundo que a gente acredita, né? Então, eu trouxe algumas perguntas de início para a gente já pensar, cada um dentro da sua vida e do projeto e do negócio que está desenvolvendo, que é no que você acredita, quais os seus valores e princípios e qual é o seu propósito. Eu acho que tudo começa aí. Antes da gente pensar, falar em estratégia, falar em planejamento, é a gente ter isso bem claro, a gente ter uma conexão muito forte com essa essência. Pode passar? E aí, dentro disso, né, seguindo as perguntas, qual o porquê da sua existência? Então, todo projeto, ele nasce com um desejo genuíno de resolver algum problema, todo negócio nasce com o interesse de resolver algum problema. No caso dos negócios sociais e projetos sociais, a gente está trabalhando com problemas sociais, então, eu acredito que quem esteja à frente de projetos e propostas assim tenha uma conexão muito grande com o tema que está trabalhando. No caso da temática de combate à violência contra a mulher, acredito que muitas pessoas vejam a relevância de se trabalhar com esse assunto. Muitas podem ter até situações, né, que façam com que elas se conectem com esse tema. E então é importante a gente entender qual é esse porquê, né? O que nos motiva, qual é esse porquê. Pode ir para a próxima. E aí, dentro disso, para a gente também, antes de entrar assim, nessa questão das estratégias, do plano de marketing, eu gosto de trazer esse conceito, que é do Simon Sinek, que é o Círculo Dourado, Golden Circle, e ele traz muito a questão de que o como comunicar, ele faz toda a diferença. Que muitas empresas, elas comunicam primeiramente o que elas fazem, para depois dizer o como, e poucas às vezes comunicam o seu porquê. E as pessoas, elas não compram o que a gente faz, e sim o porquê do que a gente faz. Então, mais uma vez, trazendo assim a importância dessa essência, né? O porquê. Porque o nosso quê pode ir se transformando também, mas a gente tem esse porquê claro, pessoas que tenham afinidade com o nosso porquê vão se conectar. E no caso de causas sociais, é muito importante que a gente tenha isso como uma forma até de filtrar quem que vai compor essa nossa rede, essa nossa comunidade de parceiros, apoiadores, investidores. E tenham afinidade com o nosso porquê. Pode passar para a próxima.
E aí, eu também quero trazer aqui uma outra questão que eu acho bem importante de olharmos quando falamos em comunicação e marketing para causas sociais, que é qual ética quero fortalecer por meio da comunicação. Comunicar uma causa social, a gente pode estar fortalecendo ou desconstruindo determinadas éticas. E às vezes é muito sutil, ou a gente até tem alguns vícios de como comunicar que a gente nem percebe que a gente pode estar alimentando algo e fortalecendo algo que não necessariamente seja bom. Então, pode passar para a próxima, por favor? Então, a forma como a gente constrói as narrativas, ela fala muito sobre quem somos, sobre nosso quadro de valores e visões de mundo. E então a gente pensar sobre isso, entender que tipo de ética é essa, faz toda a diferença. E aí aqui eu quero falar um pouquinho sobre a questão da ética do poder, que eu trago um pouco no sentido de que se a gente fizer, cada um que está assistindo aqui, tentar lembrar de campanhas ou de comunicações de projetos, causas sociais que já tenha visto, tem coisas incríveis, tem propostas maravilhosas, e também temos algumas que colocam muitas vezes quem é o beneficiário daquela causa numa situação que não é muito favorável, né? Por exemplo, ali vamos trazer, você está comunicando sobre um projeto que atende crianças em situação de vulnerabilidade. E aí coloca lá, pode ser, vamos usar o exemplo de uma notícia. Crianças carentes e coloca uma criança suja, mal vestida e expondo aquela criança, né? Expondo uma família, expondo uma situação. Isso tem várias linhas de pensamentos, né? Tem pessoas que trabalham com marketing, comunicação, que acreditam que é muito importante a gente expor essa realidade crua e com isso, como se com isso as pessoas fossem se engajar mais, se sensibilizar mais. A visão que eu trago aqui não existe, não estou dizendo que o que eu estou trazendo é 100%, né, que é o único caminho, mas eu trago para pensarmos se não tem talvez outras possibilidades. E aí, esse exemplo que eu passei agora, eu acredito muito que ele é vinculado a uma ética do poder também, onde de um lado tem pessoas que podem transformar a sociedade, se colocam dessa forma, e do outro tem as pessoas que talvez, né, não tenham acesso aos recursos, mas coloca ela numa situação muito ruim. Então, dentro dessa ética do poder, a gente tem essa divisão na nossa cabeça, quando isso é aplicado entre nós versus eles, né, dentro de um contexto social, onde talvez pudesse ser possível a gente pensar que todos somos nós, se coloca ali os gatilhos de dor e gatilhos de escassez como forma de envolver as pessoas. Então, colocando assim a miséria muito exposta, colocando até o termo crianças carentes, né? Se a gente pegar o carente ali, é como se a ausência de recursos financeiros, e que sim é problemática, mas que é como se aquela criança ou aquela família não tivesse nenhum outro recurso, nenhuma potencialidade. Eu acredito que podemos comunicar de uma outra forma. Coloca também a responsabilidade, muitas vezes, nos indivíduos, desconsiderando uma estrutura social. Quando vemos também campanhas onde colocam as pessoas como uma espécie de salvadores, assim, né, que estão contribuindo com uma causa de uma forma como se eles fossem super-heróis. Eu acredito que é importante valorizar quem está se conectando, mas sempre numa relação de troca. E aí, aqui, para complementar essa fala sobre a ética, sobre a questão de se como comunicar, eu trouxe esse trecho que é do Galeano, que eu gosto bastante, onde ele fala: eu não acredito em caridade, eu acredito em solidariedade. Caridade é tão vertical, vai de cima para baixo.
Solidariedade horizontal, respeita a outra pessoa e aprende com o outro. A maioria de nós tem muito que aprender com as outras pessoas. Então, eu acho bem bonita essa fala dele, esse trecho dele, e conecta muito com o que eu penso ser bom que lideranças que trabalham com projetos, com negócios sociais, possam pensar nessa relação horizontal, e isso vai ser levado para a comunicação e para o marketing. Então, essa ética, ela parte de um jeito de ser, de um jeito de ver os outros, de fazer com as pessoas e não para as pessoas, e toda essa postura, essa ética, essa essência, esse nosso porquê, ele vai ser levado para a comunicação e para o marketing. Aqui eu coloquei um exemplo de uma campanha que eu acho muito legal, muito bem feita, onde eu acredito que aborda um tema bem difícil, que é a questão de meninas em vulnerabilidade, e eles abordam de uma maneira bem interessante, ao meu ver. Eu não sei se é possível, Everton, eu coloquei um hiperlink, se vai abrir o vídeo, se der para passar, vai ser legal. Não sei se tem como. Tá saindo áudio para vocês aí? Então, essa é uma das campanhas da Nike. Eles trabalham bastante com a questão de gênero, com projetos voltados para meninas.
Tem outros vídeos e nos próximos dias eu vou completar com alguns dados essa apresentação e partilhar para a turma com vários links e vou colocar mais links também de referências de campanhas, inclusive voltadas a meninas e mulheres que têm esse viés e esse olhar de uma construção que trabalha e aborda diferente, né? Ali não deu para ver muito bem a legenda, mas eles vão mostrando a rotina da criança em situação de vulnerabilidade, como pode ser diferente. E a mensagem final que eu acho muito legal, que é invista numa garota, e ela mesma transforma a própria vida dela e das gerações futuras, seguintes. Então, quebra aquela lógica de que coloca a potência no beneficiário, né? Quebra a lógica de que é algo externo que está fazendo. Sim, tem uma contribuição externa de quem contribui com a causa, mas é a partir da oportunidade do acesso que aquela própria pessoa, com as potencialidades dela, que a menina vai fazer a mudança. Então, acho muito, muito legal essa lógica, assim, que dá para a gente levar para várias iniciativas, assim. E aí, assim, quando o Everton me convidou, eu fiquei pensando, nossa, dentro de marketing e comunicação tem um mundo de coisas, né, que a gente pode abordar. Então, a ideia desse encontro é realmente eu quis trazer, estou trazendo alguns pontos que eu acho bem importantes, mas depois, como eu disse, vocês vão ter acesso às referências, tem muito conteúdo online, e a ideia é poder trazer esses pontos que eu acho que são os mais importantes e que talvez não tenha tantas abordagens assim disponíveis, então para a gente poder pensar juntos. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre então a criação do plano de comunicação e marketing, como é que a gente pode, quais são os pontos, os aspectos importantes para isso. Inicialmente, assim, pensando um projeto, um negócio que está começando agora, ou ainda é pequeno, ou até uma pessoa que queira trabalhar com uma causa, seja a dimensão que for. Mesmo sem ter uma grande estrutura, um departamento de comunicação, é importante a gente pensar em alguns elementos e que isso pode ser feito de uma forma simples, é um simples complexo ao mesmo tempo, que exige estratégia, exige uma dedicação de olhar, e temos ferramentas hoje disponíveis, bastante ferramentas para que isso possa ser feito inicialmente sem uma grande equipe. Claro que tendo a possibilidade, eu super valorizo os profissionais da área de comunicação, designer, marketing. O que eu estou trazendo aqui são caminhos, né, possíveis. Então, inicialmente, o que é importante ter no projeto? Um posicionamento definido e a identidade da marca. E o que engloba tudo isso? É ter um conceito claro, fazer uma logo, ter uma paleta de cores, que é a que você sempre vai usar e que vai representar a sua marca, né? Que as cores, elas trazem mensagens também. Então, pesquisando, vocês podem encontrar referências sobre isso. Definição de fontes também, para ficar uma identidade que seja padrão e que tudo isso vai ajudar com que os públicos de vocês reconheçam a marca mais facilmente. O tom da comunicação, então, se é um tom mais despojado, se é um tom mais sério, se é um tom mais formal, mais informal, isso cada marca tem o seu. Criar templates já padronizados e, com tudo isso, criar um manual da marca e um kit de mídia. Tá? Aqui a gente não vai se aprofundar em cada um desses processos, porque nem teríamos tempo, mas são elementos assim que eu considero aspectos super importantes para quem está iniciando, então, inicialmente, ter isso. Claro que linkado sempre com o porquê, né? Tendo clareza do nosso porquê, do nosso propósito. Alguns aspectos que importam bastante nessa construção, aí eu vou trazer aqui a parte da teoria da mudança, que é conhecer muito bem o problema, os beneficiários e a solução que o projeto, o negócio social, está se propondo. Então, eu não sei se aqui todos já usaram a teoria da mudança, assim, para dentro das suas iniciativas. Se não usaram também, podemos partilhar essa referência. E, basicamente, é uma forma da gente poder olhar para um contexto
estruturando um projeto, linkando ali, entendendo muito bem o problema, entendendo muito bem os nossos públicos, e aí existe uma ferramenta que é o marco lógico, que está dentro da teoria da mudança, que daí a gente faz um exercício de entender quais os recursos necessários para desenvolver as determinadas atividades, e essas atividades vão atingir determinados objetivos, e esses objetivos vão gerar a transformação social que a gente quer. Então, ele fica uma cadeia de informações lógicas que a gente consegue ter uma coerência nos projetos sociais, negócios sociais. Isso está dentro da teoria da mudança. E quando a gente fala em comunicação e marketing, se a gente tem essa clareza, então quem está desenhando a estratégia da comunicação e marketing, é super importante ter isso, porque a mensagem precisa estar orientada justamente para esses objetivos, né, que se tem. Depois, outro aspecto muito importante, antes de começar mesmo a desenhar um plano, é a gente entender um mapa de necessidades, que eu chamo. Atualmente eu trabalho mais focada no terceiro setor, são ONGs. Então, a forma da gente vender e captar recursos é numa linha de termos doadores, até existe frentes de negócios sociais dentro de ONGs, mas a gente busca parceiros, apoiadores, investidores que fazem doações, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é mapear as necessidades. Então, quem está cuidando da comunicação e do marketing precisa entender, né, com base nos objetivos da instituição, do projeto, quais são as necessidades de recursos e dimensionar isso, bem detalhado, dimensionar quanto que é, que prazo que é, né, e para que vai ser utilizado esse recurso. Ô, Lu, só um comentário, né, e uma dica, né? A Bianca, na semana passada, ela trabalhou, fez até uma dinâmicazinha dentro da teoria da mudança, então foi bem legal. E, então, quem não acompanhou, né, quiser voltar na apresentação dela, tem esse momento da teoria da mudança, né? E também dentro da nossa aceleração de projetos sociais, a gente trabalhou o marco lógico, né? Então também a gente tem também um conteúdo já também sobre o marco lógico, e a gente pode também passar depois o link, quem se interessar, também desse outro conteúdo. Maravilha, coisa boa. As coisas se conectam. Então, feito isso, tendo clareza então da teoria da mudança, tendo esse mapa de necessidades, que isso é uma construção com várias lideranças do teu projeto, organização, a gente também precisa olhar para alguns pontos importantes, que são a questão de dados, né, que são aspectos que facilitam, se a gente mapeia esses pontos que eu estou trazendo aqui. Então, conhecer o problema em profundidade, que já foi falado ali anteriormente, coletando dados existentes, globais, nacionais e locais, depoimentos, imagens, vídeos. Então, ir construindo esse banco de dados, que podem ser dados numéricos, dados de pesquisas que falem do contexto, né? No caso da violência contra a mulher, pegar essas estatísticas que tem no município, pegar estatísticas do país e poder já ter isso organizado, né? No banco de informações para ficar como referência para conteúdos. Público do projeto, é bem importante a gente conhecer os diferentes públicos. Quem são, do que gostam, que tipo de canais essas pessoas utilizam para se informar, que tipo de linguagem elas utilizam, qual mensagem-chave para cada público, né? E aqui de repente vocês podem pensar, tá, mas eu tenho só um público. Normalmente, causas sociais, negócios sociais, a gente trabalha com diferentes públicos, que tem o beneficiário direto, no caso lá da instituição que eu atendo, a aldeia. Tem as crianças e jovens, que a comunicação é uma para eles e para as famílias. Aí tem nossos doadores, pessoa física, é outro tipo de comunicação. Tem os nossos parceiros, pessoa jurídica, a gente faz uma outra abordagem. Claro que a essência, né, o nosso porquê, ele não muda totalmente, mas a gente faz pequenas adaptações e materiais diferentes para cada um deles. Então, por isso que esse mapeamento eu coloco públicos ali, porque pode acontecer, possivelmente, de precisar adaptar para cada um deles.
também é legal mapear a comunidade e campanhas existentes dentro da temática que se trabalha. Então, mapear outros projetos, ONGs, empresas, políticas públicas, influenciadores e artistas que falem sobre isso e que vocês achem interessante. Então, ter essas informações organizadas, porque isso vai ajudar, mais na frente eu vou falar sobre a geração de conteúdo, isso fica um banco de dados e informações. E aí, aqui a gente já vai entrar mais no aspecto, né, do objetivo, um dos objetivos do marketing para causas sociais, para impacto social. Um dos objetivos, ele, com certeza, é fortalecer a marca, deixar, trazer esse assunto, né, para que ele seja visto pela sociedade como um todo, e também a gente precisa do marketing focado para a sustentabilidade financeira, para que a gente possa manter e possa dar sequência às propostas que estamos desenvolvendo. Então, aqui a gente vai falar de recursos, né, que se conecta com as estratégias de marketing. Aí, se a gente parar para pensar onde estão os recursos, né? Eu no início falei que eu acredito na abundância, e realmente eu acredito que não faltam recursos, eles só estão mal distribuídos. Então, eu coloquei aqui que eles estão em muitos lugares, com diferentes pessoas, as quais possuem diferentes culturas e se conectam de formas distintas. Então, é muito importante a gente lembrar que existem perfis diferentes de pessoas que vão olhar o mundo de uma forma diferente, e a gente entender isso faz toda a diferença para a gente desenhar a nossa estratégia de comunicação e de marketing. E aí, a outra pergunta é como ativar, então, e conectar esses recursos por meio do marketing, da comunicação. E aí, aqui, primeiro eu vou falar um pouquinho, né, que a gente tem esses públicos, quando a gente fala em mobilizar recursos. Eu gosto muito de falar em ativar e conectar, porque eu acredito que eles já existem, a gente precisa ativar, conectar, fazer com que eles venham e acreditem na nossa causa e que contribuam. Então, a gente conecta recursos para fazer a transformação social. Então, pessoas, empresas, governos. Mas, no fim, a gente sempre vai estar falando com pessoas, porque dentro da empresa vai ser uma pessoa, dentro dos governos vai ser uma pessoa. Sempre são pessoas. O que muda são os perfis, a forma como elas, o que elas valorizam, né? E aí, ali, a gente tem alguns caminhos com os quais essas pessoas, empresas, governos podem contribuir. No caso de pessoa física, por exemplo, tem muita questão de planos de assinatura que podem ser feitos, um canal para planos de assinatura. A gente pode convidar as pessoas a doarem não somente dinheiro, e sim talentos, no caso do voluntariado. A gente também pode convidá-las a doar serviços, produtos. A causa também pode criar um produto e vender para gerar renda, embora às vezes perguntam, né, mas é uma iniciativa sem fins lucrativos, se for o caso. Pode vender um produto? Pode, desde que o lucro seja revertido, reinvestido para os projetos sociais daquela iniciativa. A gente tem um formato de patrocínios, que é quando uma empresa ela faz um aporte financeiro em troca de vincular a marca dela àquele projeto. A gente pode fazer eventos, a gente pode buscar recursos via editais, e aí é mapeando editais, enviando projetos, leis de incentivo, que é a Lei Rouanet, Criança, onde as pessoas doam, direcionam o imposto delas para causas sociais que estejam cadastradas nos devidos fundos. E a gente também pode convidar empresas a criarem um produto e, por meio da venda dele, reverter parte do recurso para a nossa causa. Então, pode ser feito um mapeamento de empresas que tenham sintonia, que tenham a ver com o que a gente está trabalhando, no caso de mulheres, então pensar em empresas que tenham realmente nessa sintonia com o porquê, e daqui a pouco desenvolver algo em parceria. Né? Daqui a pouco uma empresa de camisetas que possa fazer camisetas com mensagens que incentivem essa cultura de valorização das mulheres, por exemplo, e que parte da verba seja para a causa. Isso são caminhos, isso se chama marketing de impacto ou marketing atrelado a uma causa social.
É importante, quando a gente fala em marketing e comunicação, conhecer esses caminhos, porque a partir disso a gente também vai desenhando todo esse nosso planejamento. E aí a gente fica assim, às vezes, num mundo de informações, com diferentes assim públicos, caminhos, formas, e às vezes dá um nó. A gente fica pensando, nossa, é muita coisa, muita informação, como é que eu me organizo? Uma das formas é a gente pensar, fazer uma planilha, que também vocês vão receber aqui, ficou desconfigurado, pensando assim nos diferentes objetivos, os diferentes públicos, e aí a gente organiza tudo isso numa planilha para ficar mais visível. Que às vezes a informação fica só na nossa cabeça e fica difícil da gente daí concretizar e dar os passos seguintes. Então aqui, por exemplo, se tem um projeto de construir um ginásio, que público que pode contribuir com esse projeto? Quem é que vai comprar essa ideia? Ah, podem ser empresas. Aí aqui eu já entraria mais no detalhe, né? Quais são as empresas? Aí a gente mapeia as empresas que têm a ver com a nossa causa. A gente faz um mapeamento, entra no site da empresa, já dá uma olhada se tem a ver com a gente, com o projeto da gente ou não, se os valores se conversam, porque não adianta a gente buscar um recurso por buscar, né? Tentar vender nossa ideia para quem não acredita nela. Ou, enfim, ou por alguém que possa só ter um interesse de visibilidade, mas que tenham práticas que não tenham sintonia com o que a gente acredita. Então, aqui é bem importante fazer esse mapeamento prévio, né? Seguindo o exemplo ali, no caso da empresa, qual seria um ponto de contato para a gente estar divulgando, para a gente estar buscando uma conexão inicial e também vendendo esse projeto? Pode ser o LinkedIn, que as empresas usam mais, as lideranças das empresas usam, né? Eventos corporativos, a gente pode buscar, por exemplo, mapear eventos na cidade e pedir um espaço para apresentar o projeto. Super tranquilo, assim, é uma coisa que tem muita coisa que dá para fazer sem recurso financeiro. Tem outro tipo de recurso, de pessoas, de tempo, de conhecimento, e isso é bom no sentido que, às vezes, a questão financeira meio que bloqueia, assim, a gente fica com bloqueio, achando, eu não tenho um aporte inicial para marketing, comunicação, mas muita coisa a gente pode começar assim. Então, procurar esses espaços para poder estar divulgando é interessante, nesse exemplo. E aí é legal que, nessa tabela, para cada público, a gente já pense numa mensagem-chave. E aí entra a parte que eu falei de que é bom a gente entender nossos diferentes públicos e aí a gente vai adaptando a mensagem, não mudando totalmente, mas a linguagem, deixando um pouco mais próxima com o que a gente acredita que vá conectar com aquele perfil de pessoa. Aí tem a parte que muita gente pergunta, tá, mas aí a gente vai ficar se adaptando, vai ficar mudando para agradar. Não é nesse caminho, assim, de se transformar, de fazer um teatro, e sim da gente entender que nosso desejo é de conexão, né? Então, até lembrei agora que tem uma linha de estudos, né, que é da comunicação não violenta, que traz muito essa questão de que o objetivo da nossa comunicação é importante que a gente sempre lembre que é a conexão. Então, embora a gente esteja se comunicando com alguém que é tão diferente, às vezes, da gente, a gente encontra um ponto em comum, a gente consegue ter essa empatia e fazer essa conexão. Então, a gente ter essa sensibilidade, sem perder a nossa personalidade, sem perder a identidade, né, do projeto, da causa, do negócio, é importante.
para suprir essas necessidades, que é aquela tabelinha. E aí, outro movimento importante é o mapeamento de redes, que aí é o seguinte, é fazer um mailing, basicamente, um mailing, que é uma planilha com os dados, nome, e-mail, telefone, pode ter algum dado a mais, basicamente são esses, com as pessoas que fazem parte do seu círculo de contatos mais próximos. E vocês podem pedir para amigos ou pessoas bem ligadas ao projeto fazer o mesmo. E aí, se tem uma planilha inicial de contatos, para a qual vocês podem enviar de primeira mão os materiais, a divulgação do projeto, uma comunicação mais personalizada, mais direta. E aí, se essas pessoas realmente se sentirem conectadas com essa causa, elas serão multiplicadoras dessa ideia. Então, é sempre mais fácil a gente se conectar com quem já nos conhece, né, apresentando a iniciativa que a gente está envolvido, e a partir desse círculo mais próximo de quem a gente já conhece, vai expandindo. Então, primeiramente, ter essa lista e essa relação da rede que já existe é muito importante. Aí aqui a gente vai falar então sobre como criar comunidades de valor. Quando a gente fala em marketing para causas sociais, vem muito essa questão da comunidade, né? Gerar uma comunidade em prol daquele tema. E para criar comunidades de valor, é importante que a gente crie conteúdos de valor na nossa comunicação. Porque todo ser humano ele se conecta com mensagens que fazem sentido para ele, que agregam algum tipo de valor, a gente também pode, enquanto causa, entregar algo para quem vai nos apoiar e não somente pedir. Então a gente gera aí um movimento de reciprocidade. Quando a gente começa a gerar conteúdos de valor, quando a gente entende que nosso papel, além de desenvolver aquela iniciativa, o projeto específico, a gente também pode estar alimentando, fomentando uma cultura de transformação em relação ao tema que a gente está trabalhando, é muito legal. A gente potencializa, a gente cria uma percepção das pessoas em relação à marca que vai gerando uma referência. Então, agora a gente vai falar sobre isso, assim, sobre esses conteúdos. Que aqui complementa o que a gente falou no início, que quando pessoas se conectam com o seu porquê, cria-se esse espaço para trocas genuínas. Mas como a gente vai fazer isso, né? Então, vamos agora falar. A gente tem a vantagem, super vantagem, já faz alguns anos, mas eu não sou tão nova assim, então, quando eu era adolescente, por exemplo, não tinha, assim, internet não era tão acessível para todo mundo, não tinha redes sociais ainda. Eu fico pensando como é que era empreender e criar iniciativas, seja de qual cunho, naquela época, que a gente não tinha redes sociais, a gente não tinha acesso tão amplo à internet. Hoje a gente tem essa super vantagem. A gente tem muitos canais e é tudo muito viável. Então, o que eu acho interessante, assim, para quem está começando, é sempre bom a gente dimensionar, a gente olhar para todas essas possibilidades de canais e entender quais deles. Aí tem Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn. A gente vai olhar ali nossos públicos e entender os canais que a gente acredita que eles se conectam mais. Isso a gente pode fazer por meio de pesquisa e não só de um achismo, né? A gente faz uma pesquisa para entender realmente que canais essas pessoas que a gente quer alcançar utilizam. Eu oriento que a gente não use de primeira, assim, muitos canais, se a gente achar que não vai ser possível alimentar esses canais todos com conteúdos. Então a gente abre um canal e fica lá parado, né? Mas tem alguns que eu acho que são principais, que é o Instagram. O Facebook hoje ele tá bem mais parado, assim, mas para criar o Instagram comercial, tem que ter uma página no Face ali, então o Face vai ter que ter.
O LinkedIn para parte mais de artigos, para falar com um pessoal mais da parte pessoa jurídica. E um canal que está, assim, olha, tendo um retorno muito grande para muita gente é o TikTok. Mas vai depender muito do perfil da causa, do perfil do projeto, de quem está liderando, de quem está cuidando, porque gerar conteúdo, não sei se todos conhecem o TikTok aqui, ele é mais despojado, mas ele tem um alcance muito bom, assim. Mas exige uma produção, assim, um pouco diferenciada. Então, para a gente criar essas comunidades de valor por meio de conteúdo de valor, é selecionar esses canais, e aí a gente cria uma editoria com um calendário de postagens. Qual é a ideia? A ideia é que a gente não saia publicando conteúdos e nem só pedindo apoio, nem só pedindo para as pessoas comprarem ou para as pessoas doarem. É a gente ir gerando conteúdo sobre aquele tema. E para ser uma forma estratégica, é legal a gente pensar em editoria, que é o quê? Os temas, os tipos de temas que a gente quer abordar nesses posts. Pode ter editoria que é de doação, sim. Pode ter uma editoria que seja sobre dados sobre violência contra a mulher, por exemplo. Enfim, a gente pode ir criando essas editorias e em cima das editorias se cria os conteúdos. Aqui eu trago a ideia da gente diversificar esses conteúdos, gerando valor para a audiência. E conforme for publicando, acompanhar o retorno disso. O Instagram, por exemplo, mesmo quem não seja assim super entendido, eu não sou uma especialista em marketing digital, eu sou uma curiosa, né? E eu gosto muito de entender o comportamento humano, então, e trabalho com isso, então eu aprendo muito na experiência, assim. E, e feito esses processos assim de criar conteúdo, a gente pode, por exemplo, no Instagram, a própria ferramenta ela traz ali as estatísticas de quantas pessoas olharam, quantas clicaram, quantas pessoas acessaram ou compartilharam o conteúdo. E isso é bem legal porque aí a gente pode entendendo o perfil de conteúdos que a gente vai compartilhando e o que funciona e o que não funciona, né? A gente consegue. E aí a gente vai mudando a estratégia. Se a gente vê que não tá. Esse conteúdo aqui não resultou tanto engajamento. Então vamos testando outros. Mas é importante, tudo que a gente acompanha, a gente consegue entender se funciona ou não. E pode seguir ou não aquela estratégia. Aqui eu listei algumas ideias de conteúdos, pensando no contexto dos projetos da aceleradora, que tem esse foco das mulheres. E pensando assim, por exemplo, no Instagram, que conteúdos que eu publicaria, por exemplo, se eu fosse liderança de uma iniciativa? Dados sobre esse problema, que são os dados estatísticos, dados sobre a solução, daí eu acho interessante vocês verificarem como vocês estão gerando as transformações, que ações estão sendo feitas e sempre comunicando isso, tanto com dados numéricos, né, quantidade de pessoas, quantidade daqui a pouco, a gente está ministrando palestras, quantidade de palestras, depoimentos de quem assistiu, quantidade de participantes, e tudo isso pode virar um conteúdo para o Instagram, pode virar um card sobre dados, sobre como isso está sendo feito, e vai agregando valor à marca de vocês e ao projeto. Histórias inspiradoras, isso é muito legal, as pessoas gostam muito de histórias, se conectam com histórias, então, e coletando depoimentos e histórias de pessoas, de mulheres. Daqui a pouco, se é um projeto que está realmente trabalhando direto com as mulheres, como é que é a história de vida delas, o que está mudando. Dicas de músicas, livros e filmes sobre a questão da violência contra a mulher. A parte de música que eu trouxe, eu gosto muito de analisar as letras de música. E eu acredito muito que elas, muitas, infelizmente, estão carregadas de um padrão ainda muito machista, de um padrão que fomenta essa cultura da violência, que coloca a mulher num lugar que não é bom. Então, trazer esse olhar crítico e poder dar exemplos de músicas legais, de cantoras que trazem um outro olhar, acho que é bem legal.
livros, filmes também que possam trazer essa perspectiva para a audiência de vocês. Tudo isso vai gerando essa comunidade que ela quer entender e quer aprender mais. Não são pessoas que elas querem estar com a iniciativa de vocês só por estar, ou porque uma vez viu uma coisa legal, ou eu quero ajudar alguém por ajudar. É interessante fomentar isso, assim, e até mesmo quem não, inicialmente, daqui a pouco não era uma pessoa super engajada no tema, mas ela começou a acompanhar as redes de vocês e começou a achar interessante e começou a pensar sobre o assunto. E aí, a partir disso, você gera um impacto ainda maior. Além do projeto em si, que está sendo feito, pelos canais de comunicação, vocês estão transformando a cultura. Estão trazendo benefício por esse aspecto também. Reposts que conectam com a causa. Então, lá atrás, nos slides anteriores, eu trouxe sobre mapear quem trabalha com o tema também. Porque vocês podem estar também valorizando os canais dessas pessoas e fazendo não precisa ser com tanta frequência isso, mas faz um repost ali de um canal que trabalha e de uma forma super legal que vocês acham sobre o tema. E aí vocês vão estar valorizando e conectando com eles e com a comunidade deles também. Então fica essa troca, assim, acho bem legal. Dicas de educação para combate à violência contra mulheres. Aqui, mais especificamente, eu fiquei pensando assim, daqui a pouco, dicas para famílias que querem educar seus filhos de uma outra forma, dicas para professores, enfim, isso aí precisa ter uma série, talvez, pode fazer uma editoria com uma série de posts, mas é legal também. Lives com convidados é algo que gera um engajamento, trazer outras pessoas, né? A gente trazer outras visões, não só mostrar o que a gente acredita, mas trazer pessoas que contribuam com isso. Criar artigos e e-books. Tu ia falar, Everton? Me surgiu uma ideia aqui, assim, um insightzinho, né? Nessa parte de lives com convidados, né? Nós estamos com um grupo ali que tem diferentes projetos que atingem diferentes grupos, né? Mas a causa é a mesma. E aí eu fiquei pensando como seria legal se cada uma dessas ações que estão ali, né? Quando algumas já estão no nível de já ter páginas, de já estar atuando realmente, e outras que estão mais embrionárias estão iniciando. Então, como seria legal se elas trocassem lives, por exemplo, né? E um projeto que já está um pouco mais avançado convida uma iniciativa nova para apresentar sobre aquela iniciativa com um público, trazendo um público diferente para o seu e apresentando para o seu público uma nova iniciativa, né, com causas, com soluções diferentes, mas para o mesmo problema, né? E aí me veio essa ideia aqui Muito que legal. eu vou ter que compartilhar para deixar gravado, para deixar, né, que Muito é legal. uma ideia assim que poderia a gente pensar em, né, nos projetos pensarem em trabalhar também como, né, como a gente tem o grupo ali, então de dentro do próprio grupo conversar com os conhecidos, tem uma gente ali que se conhece, estão com soluções diferentes, mas tem uma relação de amizade ali ou de conhecido, então por que não um projeto complementar o outro, ajudar o outro, nesse sentido, assim, como, né, como a live ou como um repost, então, um ajudando o outro. Muito legal. Com certeza, porque já tem uma rede aí dos projetos e um ajudando o outro a fortalecer os canais. Excelente. A gente vê alguns negócios fazendo o que chama de collab, que são várias marcas que se juntam num canal só, para justamente não ficar. Às vezes a gente está começando e aí é mais difícil, assim, até criar uma audiência grande. Então se junta e ganha força. Bem interessante. Além dessa troca rica, assim, isso é excelente, muito bom. Parte então de artigos e e-books que vocês podem produzir também e agregando conhecimento, entregando conteúdos de valor para a audiência poder aprender e refletir mais.
Feito essa parte, assim, de pensar estrategicamente na comunicação, em gerar conteúdos de valor, a parte de doações, de pessoas que se conectam e realmente fazem uma contribuição mais direta no sentido de poder contribuir com o objetivo daqui a pouco financeiro, né, algo que vocês precisem, é importante facilitar os caminhos para que essas pessoas apoiem os projetos, né. Os conteúdos, fazendo isso bem feito, a parte dos conteúdos e do relacionamento com as pessoas, a doação, o apoio e a conexão é uma consequência. Então, ela vem naturalmente, acredito que venha, se a gente fizer essa boa comunicação. Então, a gente não vai ficar só pedindo, a gente vai gerar esses conteúdos todos e vai deixar muito acessível esses caminhos para as pessoas que queiram doar. Seja num link ali no Instagram, dá para colocar um link, um hiperlink que tem. Aí você clica ali, né, em vários outros links, né? Ele, a partir dele abre outros links. Vocês podem criar. É importante ter um site e se não tem como investir inicialmente em contratar alguém, a gente tem plataformas como o WordPress que tem planos bem acessíveis. Vocês podem fazer pelo HostGator. Agora eu estava pensando em falar Hotmart. Hotmart é outra coisa. E aí vocês podem criar ali com um valor super acessível um site onde tem área de blog, onde tem uma área que direciona ele para doações. Vocês podem ver as diferentes plataformas que aceitam recebimentos, como o PagSeguro e outras, PayPal. Então, é interessante estudar esses canais e disponibilizar de uma forma bem simples, porque no momento que a pessoa se sensibilizou, se vocês, por exemplo, estão trabalhando numa campanha específica para arrecadar algum valor específico ou vender coisas, é legal ter isso bem acessível, porque na hora que a pessoa ela se conecta, ela já vai querer ali fechar a compra ou a doação. E se é difícil, às vezes a pessoa sai, desiste, porque hoje em dia as pessoas querem tudo muito rápido, né? Então, quanto mais fácil for, melhor. Aqui eu vou entrar um pouquinho no detalhamento de parcerias pessoa jurídica. O que é interessante ter pronto para que possa ser feito esse caminho de conexão com empresários, com empresas e empresários. Criar uma apresentação comercial, e aí essa apresentação é importante que ela seja bonita, curta e sensibilize esses investidores. Eu diria que seria um mix, uma mistura de dados mais concretos, numéricos, com a parte de histórias, com o porquê, com essa essência. E na hora de apresentar, como a gente trouxe ali o círculo dourado, também vocês podem até treinar, é importante fazer como se fosse um pitch mesmo de venda e falar muito sobre esse porquê, né? Sensibilizar a pessoa pelo porquê. E aí depois trazer esses elementos, a empresa ela considera muito essa questão de uma organização bem clara, né, do que se quer, do quanto se quer e precisa, para onde vai esse investimento, qual vai ser o retorno. Então, ter bem organizado isso numa apresentação que seja curta. A gente tem hoje também plataformas, beber uma água aqui. A gente tem plataformas para criar apresentações com layouts bem bonitos, como é o caso do Canvas. Já tem vários modelos pré-prontos. Aí você vai inserir no seu conteúdo. Sugiro que seja feita por ali, porque essa questão do visual, ela conta muito. E aí, lembrando sempre da identidade da marca. Aí você vai, nessa hora que o kit da marca, ele é super importante. Aí você já tem ali, que cores que a minha marca usa. Que fonte. E aí vocês trabalham essa apresentação dentro dessa linha, para sempre reforçar a identidade, como se fosse uma pessoa. Cada pessoa tem um estilo de se vestir, de falar. Então, a marca, o negócio, o projeto de vocês é importante ter isso também. Lu, uma outra contribuição também que veio aqui, pensando em pessoas jurídicas, né, ou até mesmo na doadores, pessoa física, mas relacionada com aquele passo a passo que você deu de publicações ali, né, da editoria, que é a prestação de contas, né? Sim.
você também ter que a prestação de contas já é um conteúdo para você colocar, né, como divulgação ali nas redes, que vai gerar né, você pode fazer vários dias, né, com essa postagem de prestação de contas diferentes ali, né, tanto que e gera transparência, né, primeiro de tudo, da organização e também gera conteúdo para as mídias também. Com certeza, muito boa a tua contribuição. A parte da transparência, ela é muito valorizada. Ela gera confiança e a confiança ela gera essa permanência, essa conexão mais continuada. Muita gente pode doar e daqui a pouco, por não se sentir retribuído no sentido de uma comunicação que está dizendo, olha, a gente recebeu X valores, a gente aplicou nisso, e quem apoiou foram essas pessoas e essas empresas. Então, muita gente não é que elas doam, que todo mundo doa esperando aparecer, não é isso. Mas as pessoas querem ver esse retorno palpável. Elas querem ver fotos, elas querem ver histórias e elas querem ver dados também. Então, juntar, fazer um mix, como o Everton trouxe, desses resultados e postando como pílulas, não precisa postar todo o resultado de uma vez só. Aí vocês têm vários posts para vários dias contando sobre isso, assim. E super, super funciona mesmo. As pessoas gostam muito e elas costumam voltar a doar quando elas sentem que aquele resultado fez um sentido, realmente, gerou um impacto, né? Então é bem legal. Ali eu falei sobre ser flexível, acabei não tinha visto ali. Seja flexível, convide o investidor para opinar sobre a proposta. Então, a ideia é assim, além de montar essa apresentação, quando vocês tentarem uma conversa, se vocês conseguirem uma conversa com um possível investidor, é legal assim, ser bem breve na apresentação. Primeiro, entender qual é o tempo que a pessoa tem disponível, porque hoje o nosso tempo é muito curto, as pessoas estão correndo muito, então já pergunta qual é o tempo que eu tenho para apresentar, se for uma reunião, se for presencial ou online, e se organiza ali para poder falar do seu porquê, falar do objetivo, quanto quer, qual é o valor necessário e quais são as contrapartidas. E depois abrir um espaço para escutar. É legal que a pessoa se sinta que ela tem abertura de opinar. Isso não significa que a gente tenha que mudar as nossas propostas totalmente se a pessoa oferecer algo que é totalmente fora do que a gente acredita. Mas daqui a pouco há uma contrapartida, o investidor deseja algo um pouquinho diferente. Acho que é importante a gente ter essa flexibilidade se fizer sentido e não ferir a nossa ética. Aqui a gente já acabou falando um pouquinho antes, coisas que os parceiros, principalmente pessoa jurídica, mas são pessoas, como a gente falou também, e pessoa física valoriza. Que a questão, eles olham bastante as empresas, quando apoiam, muitas delas fazem uma avaliação da maturidade da gestão daquela iniciativa. Então é bem legal poder conversar e eles entenderem que os projetos têm um conhecimento de gestão. Historicamente, iniciativas sociais ficaram com um rótulo que, na minha visão, até tem um sentido, porque tem muito projeto que foi desenvolvido de uma forma mais solta, ou mais pelo lado mais do desejo da pessoa mudar, mas sem um conhecimento em gestão, mas por outro eu acho injusto, né? Mas ficou esse rótulo. Às vezes tem pessoas que olham para causas sociais e acham que quem trabalha com negócio social, iniciativa social, não tem um conhecimento em gestão. E daí, quando se trata de um empresário que supervaloriza isso, é importante a gente também mostrar que a gente entende, que a gente sabe o que está fazendo e que a gente sabe gerenciar a nossa iniciativa. A questão da transparência, que o Everton trouxe, que a gente já conversou, o orçamento bem detalhado. Talvez a Giza já tenha colocado a importância, às vezes, da gente ter 3 orçamentos, né? E as empresas pedem também as contrapartidas. E aqui eu botei as estratégias para sustentabilidade, que também talvez já tenha sido conversado em outro momento, que quando a gente vai apresentar, é super importante enfatizar isso. O nosso olhar, claro, enfatizar se isso existe de fato, mas acredito que nesse processo vocês estejam olhando para isso,
que é como dar continuidade. Então, a gente vai pedir um investimento e a pessoa que está investindo, ela entender que a gente vai, a partir daquele valor investido, dar o passo à frente e que quando acabar aquele investimento, a gente vai ter condições de seguir. Porque muitas empresas pedem isso, assim, esse olhar, e elas super valorizam. Assim, iniciativas que, daqui a pouco eu vou pedir um investimento para criar um produto que vai gerar recurso futuramente. Sei lá, um exemplo. Então, eles valorizam coisas que não sejam apenas uma doação que tem início, meio e fim, e que quando acabar o apoio deles, tudo termina. E aqui, assim, eu já estou indo para a conclusão, embora, como eu falei inicialmente, é um tema que tem muitos pontos para abordar, e hoje eu tentei trazer um pouquinho de coisas que eu achava bem importante. Falar um pouquinho sobre equilíbrio entre dar e receber, e isso eu trago um pouco de uma visão que eu aprendi com constelações sistêmicas, que é uma outra linha, não tem nada a ver com marketing, que é do Bert Hellinger, e ele fala sobre algumas leis que são importantes para a vida, assim, para os sistemas e para a harmonia da convivência entre sistemas de pessoas. E aqui ele fala muito sobre o equilíbrio entre dar e receber. E aqui eu quero trazer um pouquinho isso para o âmbito do marketing, da comunicação e dos projetos sociais, que é muito essa questão da relação da troca. Muitas vezes a gente que está no lugar de que precisa do investimento, a gente vai com uma postura como se só aquela pessoa, aquele investidor fosse dar algo e a gente ficasse devedor. E aí a gente cria uma hierarquia, uma coisa que não é legal. Então é bem importante a gente entender o nosso valor, a gente entender que é uma relação de troca e reciprocidade. E a gente mostrar isso na nossa fala, na nossa postura, e a gente entender que isso é uma troca. E que quem está investindo na nossa causa, quem está investindo no nosso projeto, está contribuindo para uma sociedade melhor que é de todos nós. Porque senão fica realmente, e infelizmente, dentro de uma construção também cultural, a gente tem muito essa questão da ética, de que quem investe com dinheiro é o cara que tá, ele está ali por cima. E aí, essa nossa postura, se a gente olhar para esse equilíbrio, a gente vai conseguir também ir transformando essa cultura. Então, acho legal a gente olhar para isso e também com os públicos, quem trabalha direto com públicos em situação de vulnerabilidade. Primeiro, a gente lembrar que todos somos vulneráveis, em algum sentido. Todos somos humanos vulneráveis. Segundo, a gente lembrar também nessa relação de troca que as pessoas também têm muito a entregar. Então, daqui a pouco, um grupo de mulheres que está vivendo vulnerabilidades em algum sentido, não é por isso que elas não têm nada a oferecer. E aí a gente entender isso. E aí gera um equilíbrio e gera um engajamento desse público. Porque quando a pessoa se sente devedora, ela não se engaja, ela vai embora. Ela se sente muito mal. A gente se sente mal, né? Se a gente se sente devedor ou menos. Então, eu quis trazer essa mensagem para a gente pensar, que eu acho bem importante. E fechando aqui a minha fala, também estou trazendo várias mensagens de referências que eu gosto muito, e é da Brené Brown, que é uma mulher pesquisadora maravilhosa. Tem alguns vídeos dela, principalmente no TEDx, que ela fala em vulnerabilidade. E aqui eu trago essa mensagem no sentido de que também no processo de comunicar, de apresentar um projeto, de colocar a cara nas redes sociais, muitas vezes a gente fica com medo, a gente fica com medo de crítica, com medo de não estar fazendo bem, com medo de se comparando. E, na verdade, não existe certo ou errado. A nossa referência é importante que a gente tenha a gente mesmo como referência no sentido de cada vez melhorar. Buscar referências que nos inspirem e buscar cada vez mais melhorar. E aí, nessa fala dela, ela traz, então, em vez de vivermos de julgamentos e críticas, devemos ousar, aparecer e deixar que nos vejam.
Isso é a coragem de ser imperfeito. Estamos aqui para criar vínculos com as pessoas e o amor e aceitação são necessidades irredutíveis de todas as pessoas. Então, ela tem vários livros, super indico a leitura. E digo assim que quando, até a minha experiência, assim, quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a querer realmente entregar para o mundo, usar meu tempo, meus talentos, conhecimentos para fazer a diferença, a gente vai escutar crítica, a gente vai se criticar, a gente vai ficar com medo, mas é só no fazer mesmo e a gente lembrar que todo mundo está aprendendo e está passando por situações que a gente está sempre aprendendo e que ninguém é perfeito, isso nos ajuda bastante. A gente não se bloquear, a gente muitas vezes a gente deixa de fazer algo que pode ser muito bom para a gente e para o mundo. A gente deixa de entregar algo muito bom com essa crença que precisamos ser perfeitos, né? Ninguém é perfeito. E as redes sociais hoje trazem muito, muito também essa questão. Tem gente que monta ali uma comunicação criando personagens como se não houvesse problemas e vulnerabilidades na vida. Tanto pessoas quanto empresas querem passar, às vezes, uma imagem de perfeição. E comunicar também essa imperfeição e essa vulnerabilidade, eu acho que faz parte. E é isso, assim, da minha fala. Eu sei que aqui tem os meus contatos, meu e-mail e meu Insta, que é o que eu uso mais atualmente. Quero dizer que eu sei que tem vários elementos do marketing e da comunicação que a gente poderia ficar horas falando. E como eu disse, assim, eu quis trazer muito mais algumas reflexões e no material que eu vou enviar nos próximos dias eu coloco várias referências e links que vocês podem encontrar essas ferramentas, os modelos de planilhas e de planejamento de conteúdo que eu uso, tudo isso eu vou estar partilhando para vocês terem algo mais concreto. E é isso, muito obrigada. Podemos abrir para perguntas, se tiver. Ou... Isso que eu ia comentar, Lomo. Primeiro de tudo, né, obrigado novamente por trazer para nós esse conteúdo, né, e deixar aberto também para a Janete e para a Micarla, que estão aqui conosco, quiserem, né, comentar alguma coisa, trazer o seu, né, se fez sentido tudo isso e, né, e como estão se sentindo, né, também. E já também para o pessoal que, né, que está nos assistindo pelo YouTube também, que ficou com alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa, comenta aí nos comentários, né? A gente vai entrar em contato ou nos manda diretamente, né, para nossas redes, que a gente tem prazer de conversar e responder isso, né? Eu fiz duas anotações aqui que, né, queria compartilhar também, né? Uma delas é que no final tu falando, né, tu falou de a gente se sentir vulnerável e quando a gente está começando algum projeto, a gente também se sente muito sozinho, né? E a gente, quando está na liderança de um projeto social, a gente tem a sensação de que a gente é muito solitário para fazer alguma mudança real no nosso território, né? E o que eu tenho para dizer é que não, a gente não, nós não estamos sozinhos, né? A gente pode se sentir naquele momento, mas a partir do momento que a gente coloca isso para outras pessoas, a gente vê que tem um monte de gente querendo fazer uma mudança também e que também estava se sentindo sozinho, né? E quando a gente se junta, fica muito mais forte, mais produtivo o que a gente tem para entregar, né? Então, esse é um dos apontamentos que eu coloquei aqui. E a outra tu falou da questão da troca ali, né, de ser equilibrada, né, e que a gente tem uma cultura de que quem coloca dinheiro, quem doa, ele é o dono do negócio, né, ele é o que deve ser tratado de forma diferenciada. Mas eu vejo o valor muitas vezes em outras coisas que são doadas, que são mais importantes do que o dinheiro, né. E aí eu falo e menciono, né, vocês que vieram voluntariamente para trazer o conhecimento de vocês para nós e isso vale mais do que dinheiro, né? Então vocês se prontificaram a trazer um conhecimento de vocês, de uma experiência que vocês já têm e isso é riquíssimo, né? E para nós entrega um valor imenso. Então
A gente tem que valorizar também esses outros recursos que estão no nosso alcance, que não necessariamente sejam o dinheiro, porque né, o intelectual ou a criatividade, tudo isso tem um valor significante para os projetos. Então a gente tem que ver isso também, né, e pontuar muito isso. Então, né, com isso eu agradeço Totalmente. vocês por estarem conosco, né? Eu fico bem feliz te escutando e eu super acredito que recursos são de todos os tipos. A gente tem culturalmente essa questão do dinheiro, muita coisa realmente, às vezes, é o dinheiro que vamos precisar. Mas até conectando com o que tu trouxe, trazendo a experiência da instituição que eu atendo, a gente abriu uma campanha esse ano em função da pandemia, para o fundo emergencial, e a gente arrecadou um valor bem significativo. Contudo, a maior parte, o percentual, foi em produtos, né? As pessoas doaram em alimentos, em produtos, e a gente tem um percentual grande em serviços também. E a gente contabiliza isso. Nos nossos relatórios, a gente sempre coloca o equivalente ali, porque ainda temos culturalmente essa questão da mensuração em dinheiro, né? Quanto isso representa em dinheiro. Mas a gente gosta de comunicar separado, assim, quanto é o que as fontes, e com certeza dá para fazer muita coisa com parcerias nesse sentido, assim. A gente tem recursos em abundância, a gente pode fazer essas trocas. Lembrei da Letícia, que trabalha numa iniciativa, né? É a Believe, troca de tempo. Então, temos vários caminhos. Uhum. E então quero, né, deixa eu finalizar a gravação também, mas antes disso, quero, né, agradecer os nossos apoiadores, né, mantenedores, lembrando sempre deles, né, que também trazem e nos ajudam, né, sempre vamos falar, a gente está falando aqui justamente de apoios, né, então a Prefeitura Municipal de Lages, o Instituto Orion, toda a equipe, na verdade, do Orion, né, eu sempre gosto de agradecer a equipe porque a gente faz isso tudo junto, né, então a equipe que se prontifica a estar trabalhando em todos isso, então nos bastidores tem bastante gente trabalhando para isso também, né? E então muito obrigado à equipe do Orion por todo esse trabalho. Agradecer muito, muito mesmo, né? A Bianca Ventorato, a Gisele, a Bianca Porto, a Luara, né? Por trazerem todo esse conhecimento nesse nosso projeto aqui. E Lu, muito obrigado mesmo. Obrigado por estar conosco. Deixar se tem alguma consideração final, alguma outra coisa para apontar. E novamente, se né, alguém quiser comentar alguma coisinha também aí no final, eu já vou terminando a nossa gravação. Perfeito, quero parabenizar a iniciativa. Como eu falei no início, eu super acredito na necessidade de trabalharmos isso em rede, como está sendo feito. Eu achei fantástico, achei incrível. Na minha história de vida, na minha história de família, tem mulheres que passaram por situações desse tipo de violência, e não só por isso, né? Os índices são assustadores. Então, parabenizar, dizer que eu acredito muito e ficar à disposição aí se precisarem de algo mais. E agradecer esse momento, é uma satisfação poder contribuir de alguma forma.